chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu, e tu és tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca falhará. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu, e tu és Boa noite, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês, amém? Pedir para que vocês se levantem junto conosco, estejam unindo as suas vozes e que possamos realmente declarar que nessa noite a glória do Senhor está aqui presente, amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim. Dos céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar O amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora O teu poder a tua glória inundando dando meu ser, Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar O amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar O
porque sinto o Senhor me tocar. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos? A maior prova que você pode louvar a Deus é porque você não está morto, correto? Os mortos não podem louvar a Deus. O Salmo 115, verso 17 diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Aí ele fala isso porque é uma realidade óbvia. Morto não pode falar, morto não pode se ressuscitar. Mas ele responde: nós, porém, que estamos vivos, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre, amém? Para sempre, porque envolve vida eterna, para sempre, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, amém? Os mortos não louvam. Eu acabei de sair de um velório, e a gente às vezes tem uma ideia errada de que velório a gente fala para morto. Velório a gente não fala para morto, a gente fala para quem está vivo lá. A gente fala de uma esperança para quem está vivo, quem está vivendo. A gente fala de um consolo, fala de um conforto para quem está lá, para quem ficou. Para quem foi, não tem sentido. Falar para quem está morto, para quem não pode ouvir, para quem não pode entender, não faz sentido. A gente fala para quem está lá, sofrendo, precisando de conforto e consolo. E não faz sentido daqui, morto. Faz sentido daqui, está vivo. Porque nós, porém, como diz o Senhor aqui, como diz a palavra, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre, amém? Essa é a minha e a sua esperança, essa é a minha e a sua experiência, amém? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, toda a honra e toda a glória por essa palavra que nos dá esperança para viver agora e para sempre. Te adorando, nós existimos, acontecemos. Nós acontecemos porque nós adoramos o Senhor. Não é penso logo existo. Não, adoro logo existo. Adoro faz sentido para a minha vida, porque o Senhor é a razão da nossa existência. Ainda há esperança, ainda há uma história para acontecer. Ainda há muita coisa para acontecer, porque estamos vivos. Nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Até o Senhor quiser. Por isso nós estamos aqui, faz sentido você estar aqui, meu irmão. Por isso, Pai, nós devolvemos desde já toda a honra, toda a glória, e queremos que todos os movimentos deste culto, todo comportamento, todo pensamento seja levado cativo a Ti, em nome do Senhor Jesus. Para que, Pai, esse culto seja para o Senhor, e não para o homem. Não para o homem, mas para aquele que está presente, Jesus Cristo. O que pode ressuscitar, o que pode restaurar, o que pode fazer curas, milagres, prodígios, sinais. Venha Espírito Santo sobre este momento e dê sentido para a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão em nome de Jesus aí. Diga para ele: seja bem-vindo. Dê um abraço em alguém que está vivo. Está vivo. Isso. Amém. Irmãos, permaneça somente aqueles que nos visitam pela primeira vez. Quem nos visita pela primeira ou segunda vez, eu gostaria que você permanecesse em pé. Permanecesse em pé, você que nos visita pela primeira vez. Nós temos à minha esquerda, lá no fundo, um senhor. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Os nossos irmãos diáconos estão aí, te dando uma lembrança. Aqui, ó, na minha frente, na parte do meio aqui, querida, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, amém? Tá? Eu agradeço ao Senhor pela visita de vocês. Venham mais vezes nos prestigiar aqui. Os irmãos que estão do lado, dê um abraço aí no irmão aí, em nome de Jesus, amém? Nós vamos agora ouvir as nossas notícias. Olá, tudo bem? Começa agora o IPI Notícias, com as informações e dicas da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília. E começando falando do encontro da liderança. Se você faz parte da liderança da igreja,
Fique atento ao calendário e já agende os dias 24 e 25 de março. Vamos ter um encontro com os líderes de todas as áreas, ministeriais, células, presbíteros e diáconos da igreja. Aguarde outras informações. E olha só que notícia boa para o pessoal do Casa de Família. No dia 4 de março, uma programação especial para os casais no Casa de Família. Será um combo para o casal com 2 ingressos para o cinema, mais 2 batatas recheadas, mais 2 refrigerantes ou suco, no valor de R$50 no Shopping Esmeralda. Que bom, hein? Você já pode adquirir o seu combo com a Shirley no final dos cultos ou no Ministério de Família, aqui na igreja mesmo, durante a semana. Aulas de música. Atenção, atenção, hein? Você que deseja aprender um instrumento musical e servir no Ministério de Louvor. Esse recado é para você. Nós já retomamos as aulas de música na igreja. Você pode aprender bateria, violão, teclado, baixo e iniciação de canto para crianças. Procure a secretaria da igreja, faça já a sua matrícula e obtenha informações da mensalidade, dos professores e também dos horários. Start Camp. Última chamada para o Start Camp, acampamento de jovens e adolescentes do Presbitério de Marília. Será entre os dias 25 e 28 de fevereiro, na Estância Canaã, em Lupércio. As inscrições terminam no dia 20 e, por isso, pegue já a sua ficha de inscrição ainda hoje, no final dos cultos, com a galera dos jovens. E faça a sua inscrição ou pelo site, com o pagamento pelo boleto ou cartão. Dê um start na sua vida. E o culto da colheita, no dia 5, às 7 da noite, vamos ter o culto da colheita para a recepção de novos membros. Está confirmado? E por hoje é só. Um abraço e até a próxima. Som. Obrigado. Irmãos, dois reforços sobre o que foi falado aqui. Sobre 4 de março, Casa de Família. Nós teremos aí esse combo, que é os ingressos para o cinema, a batata e o refrigerante ou o suco. Tá muito barato, para tudo isso. Eu acho que vale a pena você investir nesse evento. Vai sair tudo por R$25. Se for pensar, tá barato. O ingresso para o cinema, a batata recheada ou suco ou refrigerante, está barato, Então, assim, não só para os casais da nossa igreja, mas os casais que você pode convidar. Faça esse convite, vai ser muito legal. Vamos lotar de crente naquela sessão de cinema lá, em nome de Jesus, amém? Para os irmãos olhar para você vai para o culto? Não, vou para o cinema, tá bom? Enfim, sobre o horário, o pastor vai estar comunicando no meio da semana o horário, porque nós não sabemos mais ou menos o horário do filme que nós teremos lá, correto? Outra coisa, o Start Camp, os nossos jovens que estão aqui, e também os pais, eu gostaria muito que os pais incentivassem mesmo seus filhos a participarem desse evento. Nós temos essa semana que é decisiva, você pode pegar a sua ficha de inscrição com o Vitor. Vitor, cadê você? Aí, o Vitor está ali, levanta aí, você pode pegar com ele, ergue sua mão se você quiser participar e fazer a sua inscrição, vai ser muito legal participar desse evento, amém? Irmãos, também sobre o CTC, que acontece todas as terças-feiras, às 20 horas aqui na igreja, semana que vem agora, dia 21, nós vamos ter o nosso CTC aqui, terça-feira que vem, porém no dia 28, que é a semana do carnaval, o dia do carnaval, nós não teremos esse evento, correto? E só retornaremos com a graça de Deus no dia 7 de março, novamente para o CTC, correto? Então nós não teremos, dia 28 do carnaval, o nosso CTC, amém? Irmãos, vamos ficar em pé, nós vamos dizimar e ofertar ao Senhor. Entendemos que isso é uma prática da nossa igreja, pela fé, porque é bíblica, é mandamento do Senhor, e Deus entende, aqueles que dá com alegria. Faça isso de coração, faça isso com livre e espontânea vontade. Você que nos visita pela primeira vez, não fique constrangido, mas se você quiser dizimar e ofertar e experimentar dessa bênção, fica livre em nome do Senhor Jesus, amém? À medida que nós estivermos cantando, você pode fazer isso na graça do Senhor.
Nesse lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha herança é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
humilhar, igreja. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, nós te agradecemos pela disposição do coração, pela generosidade que é princípio da tua palavra, pela voluntariedade, Senhor, de cada um que nesta noite entregou-se ao Senhor durante esse tempo, ó Pai, de dízimos e de ofertas. Nós pedimos esta bênção sobre as nossas vidas no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ter um tempo de oração nessa hora. Se você quer apresentar diante de Deus algo nesse momento, alguma circunstância, esse é o momento para nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor. E eu gostaria de convidar especialmente aqueles que precisam de um toque na sua vida física, você que está enfermo, talvez emocionalmente enfermo também. Essa é a hora para você vir aqui à frente. Eu queria convidar os presbíteros, os líderes de célula também, para que viessem aqui para nos ajudar a orar nessa hora pelos nossos irmãos que estão enfermos. Por favor, você que está enfermo, venha à frente, coloque-se aqui de joelhos, os presbíteros também, os líderes de célula presente. E você que tem alguma necessidade, você que não está enfermo, que não vai interceder por alguém enfermo, que não vai representar essa pessoa aqui na frente, mas tem uma necessidade, coloque-se de joelhos aonde você está, ore diante do Senhor. A palavra de Deus diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos todos orar, vamos todos interceder nesta noite, porque este lugar é chamado de casa de oração. Este lugar é o lugar onde Deus nos chama para buscar a face dele. Então vamos buscar a presença do Senhor, em nome de Jesus. Se eu me humilhar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Senhor. Senhor, nós nos humilhamos na tua presença. Nós nos colocamos, ó Deus, diante do trono da tua graça para buscar o Senhor enquanto se pode achar, Pai. Pai, nós sabemos que o Senhor é conhecedor de cada necessidade que está sendo apresentada diante do Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor cumpra as suas alianças de promessa, as promessas da aliança do Senhor para conosco. Quando o Senhor diz na tua palavra que se está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja, e estes, ungindo com óleo, faça oração sobre o enfermo. Se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados, e o enfermo se levantará. Pai, nós oramos agora pedindo que o Senhor esteja visitando cada irmão aqui, cada pessoa enferma neste lugar, pessoas com emoções feridas,
com emoções machucadas, com cansaço, ó Deus, na alma. Dá paz agora nesta noite, Senhor, por favor. Nós oramos por aqueles irmãos que se ajoelham, Senhor, colocando diante de Ti os problemas da sua casa, da sua família, os problemas com o filho. Aqueles que oram, ó Deus, pedindo que o Senhor abra portas que estão fechadas. Aqueles que oram, Senhor, pedindo uma solução para a vida financeira. Pai, são tantas as necessidades. Nós nos ajoelhamos, porque cremos que se nós nos humilharmos diante do Teu altar, nós receberemos da parte do Senhor a certeza da resposta. O Senhor inclinará os Teus ouvidos ao nosso clamor. Por isso, ó Deus, abençoa-nos nesta noite. Nós pedimos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, ouve a nossa oração, Senhor. Ouve o nosso clamor. Perdoa os nossos pecados. Purifica-nos, ó Deus, e lava o nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Nós te pedimos para a glória de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Aleluia. Diante do Teu altar e sacrifica aquilo que me custar. Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Você que já foi ungido, volte para o seu lugar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Adore a Deus. A vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você pode oferecer uma oração agora para alguém que está próximo a você. Talvez um irmão que esteja passando por um momento difícil, que não veio aqui à frente, por outra necessidade talvez. Ofereça nesse momento a sua oração. A palavra de Deus diz que nós devemos orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Abençoe a vida do seu irmão em nome de Jesus. Amém. Pai, recebe a nossa oração, recebe a nossa intercessão. Derrama sobre as nossas vidas o consolo, o conforto, o bálsamo, a paz, a confiança, a certeza da resposta, o refrigério para a alma, a tranquilidade, a quietude que nós mais precisamos. Faz cessar nesta noite, Senhor, as guerras no nosso coração, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Convidar as crianças aqui à frente. Vamos orar pelas crianças nesse momento. Isso, as crianças. Existe um remanescente à noite. Porque quando você está de manhã, vem uma multidão assim, sabe? Você até assusta. À noite diminui, mas existe. Existe uma geração que insiste aqui à noite. Irmãos, estenda sua mão aqui à frente. Essa herança aqui, ó, essas heranças aqui são... Aqui na terra é responsabilidade nossa, amém? Aqui na terra é responsabilidade nossa. Amém?
A gente ensina, mas quem cuida de fato é Deus, amém? Estende a sua mão. Pai, obrigado por essa geração presente, que existe agora, nesse sentido. Nós pedimos, Pai, que elas, nessa ministração ali embaixo, sejam atingidas por uma ministração segundo o entendimento delas. Sobre os professores, a unção que responsabiliza elas a ministrarem somente a tua verdade, a tua palavra. Palavra essa que diz para essas crianças que elas são pecadoras, mas que são salvas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que diz para elas que elas são amadas. Que diz para elas que das tais é do reino dos céus. Por isso, Pai, que elas entendam, que elas te busquem, que elas sejam atingidas pela tua presença, que gera temor no coração dessas crianças, sabendo desde já que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da vida delas. Por isso nós oramos com elas e por elas, e pedimos que o Senhor cubra elas com teu sangue, e dê ordem aos teus anjos a respeito delas, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vocês podem ir, crianças, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor? Vamos ficar em pé? Que possamos louvar o nome do Senhor, e assim como tudo o que fizemos, fazemos de coração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu fizer, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. Tu és o caminho, a vida, a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, no de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, mesmo assim, Senhor,
Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória,
Queremos, Senhor, ser inundados pela Tua glória. Enche este lugar. Louvamos o Teu nome, Senhor. Só Tu és santo, santo, santo. Digno de toda adoração. Te louvamos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Te louvo porque o lugar era meu. O pecado era meu. Mas Jesus se fez maldição por minha causa. Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Oh, aleluia. Aleluia, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, aquele que venceu a morte. Aleluia. Nós te louvamos. Pai, me levanto em meio a uma multidão de toda tribo e toda língua. Somos teu povo, remidos por teu sangue, livres da morte por amor. Não há palavras para agradecer, Senhor. Não há maneiras de expressar teu louvor, mas erguerei minha voz e de coração eu te exaltarei. Aleluia, aleluia. Aleluia ao Cordeiro, aleluia, aleluia. O teu sangue nos dá vida. Toda língua, toda tribo, todo ser, toda terra, dando glória, dando honra e louvor ao Cordeiro de Deus. Mulheres, vamos declarar. Tua graça, limpas pelo sangue de Jesus, nós nos prostramos submissas a Ti, clamando por Teu nome, Senhor. Os homens revela o Teu poder, trabalha através de nós, para sermos mais parecidos contigo, ó Pai. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Tu és o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia ao Cordeiro, aleluia. Aleluia, o teu sangue nos dá vida. Toda língua, toda tribo, todo ser, toda terra, dando glória, dando honra e louvor ao Cordeiro de Deus. Toda a terra se prostrará, toda língua dirá que Tu és o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia ao Cordeiro, aleluia, aleluia. O Teu sangue nos dá vida. Toda língua, toda tribo, todo ser, toda terra,
dando glória, dando honra e louvor ao Cordeiro. Aleluia, aleluia, aleluia ao Cordeiro. Aleluia, aleluia, o teu sangue nos dá vida. Toda língua, toda tribo, todo ser, toda terra, dando glória, dando honra e louvor ao Cordeiro de Deus. Dando glória ao Cordeiro de Deus. Toda honra, dando honra ao Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nosso Deus, amém? Você pode se assentar. Nós vamos continuar louvando o Senhor com o nosso coral. Por isso eles podem vir aqui.
Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Atos capítulo 14. Atos capítulo 14. Vamos ler do versículo 8. Atos 14, verso 8. Os capítulos 13 e 14 são os capítulos que relatam a primeira viagem missionária. Nós temos no livro de Atos 3 viagens missionárias em que o apóstolo Paulo estava presente, em que o apóstolo Paulo conduziu, dirigiu. A primeira, na verdade, ele estava presente nessa equipe missionária que era inicialmente formada por Paulo, Barnabé e por João Marcos, sobrinho de Barnabé. Esse texto que nós vamos ler, João Marcos já não mais faz parte da equipe porque ele havia desertado da missão. No capítulo 13, se você observar, João Marcos, provavelmente por medo de alguma peste, de alguma doença que havia epidemicamente tomado conta daquela região, ele teme ir para aqueles locais onde havia o planejamento missionário de Paulo e Barnabé alcançarem, e ele acaba retornando para Jerusalém, desertando da missão. Então, no capítulo 14, nós temos apenas Paulo e Barnabé como a equipe missionária da primeira viagem. Agora eles chegaram a uma cidade chamada Listra, e o texto diz assim, verso 8: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldades que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados,
reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Amém. Pai, nós te agradecemos porque nesta noite lemos a tua palavra. E se lemos as Escrituras, já temos, ó Deus, parte, ó Pai, importante desse momento de pregação cumprido. Porque a tua palavra por si só é vida, a tua palavra por si só é viva, é eficaz. Por isso, ó Deus, muito obrigado nesta noite por termos a tua palavra diante de nós, à nossa disposição. E é por isso que agora eu peço que o Senhor nos fale ao coração, por meio, ó Deus, das Escrituras, por meio da reflexão, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento. Não apenas, ó Deus, para comunicar a palavra, mas também, Senhor, para recebermos a tua palavra. Que, ó Deus, o Senhor nos dê sabedoria para comunicá-la e dê também condições ao teu povo de recebê-la, no poder, na unção, na graça, na força do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A eternidade será um lugar de surpresas, sem dúvida um lugar surpreendente. Porque na eternidade, ou naquilo que nós comumente chamamos de céu, muitas pessoas que nós consideramos nesse tempo, pessoas de sucesso, líderes religiosos de sucesso, poderão ser anônimos lá. O modo como nós analisamos o sucesso de uma liderança nesse tempo que vivemos passa por alguns critérios muito específicos. Nós, primeiro, acreditamos que alguém que tenha sucesso como um líder religioso, um líder, um missionário, um pastor, é alguém cuja performance pública é uma performance que atrai boa oratória, carisma pessoal, extroversão. Nós vamos analisando a partir de critérios, e um deles é essa performance pública. Um segundo critério que as pessoas usam para colocar na balança do sucesso uma pessoa é a sua aparente estabilidade. Então nós dizemos, se aquela pessoa tem uma aparente estabilidade ministerial, financeira, então aquela pessoa, ou aquele pastor, aquele líder, é alguém de êxito, de sucesso. Às vezes nós consideramos pessoas de sucesso aquelas que dão resultados. Se há resultados numéricos, então aquela pessoa é uma pessoa de sucesso. Existem outros critérios, sem dúvida, mas você há de convir comigo e também concordar, creio, que estes são critérios muito usados para nós declararmos se uma pessoa possui sucesso, principalmente quando o assunto é ministério ou não. Mas há um texto que reflete o modo como Deus analisa, e eu queria que você ouvisse atentamente esse texto que está em 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. Não precisa abrir, apenas ouça. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que se requer do despenseiro é que este seja encontrado fiel. A palavra dispenseiro faz alusão a alguém que tem acesso aos bens do seu senhor. A palavra despenseiro significa alguém que cuida da despensa, alguém que tem acesso aos bens do seu senhor e é capaz de administrá-lo corretamente, de administrá-lo de maneira fiel, de administrá-lo de maneira correta. Então a Bíblia diz que, aos olhos de Deus, os dispenseiros
são analisados por critérios que são invisíveis aos nossos olhos. Aos olhos de Deus, os critérios não são aqueles que nós podemos aferir humanamente. Mas os critérios aos olhos de Deus passam principalmente pela fidelidade. De modo que a Bíblia diz que quando nós estivermos diante do Cordeiro, como nós cantamos, nós ouviremos uma palavra e a palavra será: vinde, fiéis. Nós ouviremos palavras do tipo: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou seja, o crivo usado por Deus, a régua usada por Deus, é uma régua cuja grande força, o atributo dela é a fidelidade. Fidelidade. Quando nós lemos a história do apóstolo Paulo, nós lemos a história de Paulo a partir da perspectiva de um homem cujo ministério nós consideramos um ministério de sucesso. Concorda comigo? Nós olhamos para Paulo e dizemos: Paulo foi um homem com muito sucesso ministerial. Afinal de contas, nós estamos há quase 2000 anos depois dos escritos de Paulo, nós estamos há quase 2000 anos do trabalho missionário de Paulo e nós continuamos usando Paulo como referencial. Nós continuamos usando Paulo como alguém que é para nós um paradigma. Quando nós queremos buscar conhecimento de missões, sobre a obra missionária, nós olhamos para o apóstolo Paulo e queremos aprender dos princípios que Paulo usou. Só que nós somente fazemos isso porque os anos se passaram. Porque Paulo, o apóstolo, teve o seu nome registrado na história da redenção, no livro de Atos, onde nós ouvimos contar várias passagens da sua vida após a sua conversão, desde a sua conversão. Nós apenas temos esse conceito a respeito do apóstolo, porque ele nos deixa mais de uma dezena de textos escritos, que ficaram registrados no Novo Testamento como palavra de Deus. E nós lemos e pregamos a respeito como palavra revelada, inspirada por Deus. Mas é fato que se nós estivéssemos presentes nos dias de Paulo, olhando tudo que Paulo vivenciou, eu não sei se nós o consideraríamos, de acordo com os critérios que usamos hoje, um homem cujo ministério foi um ministério de sucesso. Porque nós observamos que, na verdade, depois da sua conversão, o maior tempo de Paulo não foi nas viagens missionárias, foram em prisões. O ministério de Paulo não se deu sob as luzes humanas. Não, o ministério de Paulo se deu, talvez, com uma candeia na prisão. Quando ele escreve as suas cartas. Quando ele declara: olha, eu estou aqui algemado, eu estou em cadeias, mas a palavra de Deus está livre. A palavra de Deus está livre. Paulo não tinha noção do que Deus poderia fazer através apenas da sua fidelidade ao Senhor e de como Deus fez. Eu queria que você pudesse observar comigo nesse texto alguns indícios ou alguns princípios de um ministério fiel. O tema da minha mensagem nessa noite é o caráter de um ministério fiel. Primeiro, me parece que o caráter de um ministério fiel é, em primeiro lugar, o zelo pela glória de Deus. O zelo pela glória de Deus. A Bíblia diz que a viagem missionária está acontecendo. Eles vão para Listra com o desejo de chegarem até Derbe.
cidades de uma região chamada Licaônia. Quando chegam em Listra, Paulo já começa a anunciar o evangelho, a pregar a palavra. E bem diante dele, assentado um homem aleijado, paralítico, desde o nascimento. Veja, desde o nascimento. Esse homem nasceu sem a sua condição natural de andar. Ele era aleijado, paralítico. Enquanto ele ouvia Paulo pregar, os olhos de Paulo fixam-se nele, e Paulo percebe e tem um discernimento espiritual que havia naquele homem fé para ser curado. Então Paulo lhe diz uma palavra em voz alta: levanta-te, fica de pé. E a Bíblia diz que o homem salta e começa a andar. Um milagre extraordinário. Então a Bíblia nos relata que as multidões que observam aquele milagre acontecendo começam a dizer: olha, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Aquela cultura está encharcada de uma ideia de que havia um panteão de deuses. Deuses para todas as vontades, deuses para todas as paixões. Eles olham para Paulo e dizem: Paulo é semelhante ao deus Mercúrio. Barnabé é semelhante ao deus Júpiter, o panteão dos deuses romanos. Mas havia também na mitologia grega aquele que eram paralelos a esses. Então, Paulo seria o Hermes e Barnabé o Zeus. Zeus era o chefe do panteão da mitologia grega. Hermes era filho de Zeus. Algumas traduções trarão Júpiter e Mercúrio, outras traduções trarão Zeus e Hermes. São correlatos. Só que para um, a ideia da mitologia romana, para outro da mitologia grega. Mas os deuses que possuíam a mesma habilidade, a mesma função. Na compreensão daquele povo, na cosmovisão, na visão de mundo que eles tinham, os deuses eram capazes de descer lá do panteão e vir habitar entre os homens. E esses deuses, eles estavam tomados de sentimentos e de emoções humanas. Esses deuses eram capazes de se apaixonar por mulheres. Eles eram capazes de se unir a essas mulheres e ter filhos com elas. Hermes era filho de Zeus. Era um tipo de semideus. Zeus era o chefe do panteão e Hermes, seu filho, era o porta-voz. Era o que entregava as notícias, o que falava, o que ensinava. Era aquele que tinha a palavra. Então a Bíblia diz que naquele momento, eles querem sacrificar a Barnabé e a Paulo, porque eles viram um feito extraordinário. Então o sacerdote de Júpiter traz os bois, os touros, e queriam prestar um sacrifício. Quando Paulo e Barnabé ouvem aquilo, rasgam as suas vestes. Rasgar as vestes significa um ato de indignação, um ato de humilhação. Eles rasgam as suas vestes como judeus, saltam no meio da multidão e começam a clamar: senhores, o que vocês estão fazendo? O que é isso? Nós somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E nós estamos anunciando o evangelho a vocês, para que vocês se convertam dessas coisas vãs que praticam, para que vocês tenham conhecimento do Deus vivo. Eu fico imaginando, irmãos, que, infelizmente, essa é uma tentação para aqueles que são convocados por Deus apenas para anunciarem o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação, e ele vem
cheio também das manifestações de Deus, da graça de Deus, da autoridade de Deus, do poder de Deus. Porque o Evangelho em si é um tesouro. Mas às vezes nós somos tentados a pensar que aqueles que nos anunciam o Evangelho possuem algum poder extra-humano, sobre-humano, algum poder entre a classificação dos deuses e dos homens, um semideus mais ou menos. Paulo, quando observa aquilo, ele diz: nós jamais poderemos receber o que não é nosso, nós jamais poderemos receber glória, porque o único que é capaz de curar um homem aleijado, paralítico, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em quem há bondade, em quem há graça. Quando observa aquilo, Paulo se humilha, Barnabé se humilha, porque eles não podem receber a glória, eles não podem receber aquilo que não lhes pertence, zelo pela glória de Deus. Primeira coisa, irmãos, Paulo reconhece a sua humanidade e limitação, e reconhece também que é uma mera instrumentalidade de Deus. Ele distingue entre vaso e tesouro. A Bíblia diz que temos um tesouro em vasos de barro. Temos um tesouro em vasos de barro. Existe uma efemeridade em aceitarmos a glória humana e não darmos a glória a Deus. Que efemeridade é essa? A Bíblia diz que eles dizem: não façam isso. Mas foi com dificuldades, verso 18, que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Foi com dificuldades. Foi com dificuldades. Verso 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Se nós aprendemos a dar a glória a Deus, Ele nos honra em todas as situações. Mas se nós aceitamos a glória humana, então nós precisamos nos preparar para a desonra. Não sei se você observa, mas no verso 18 eles querem sacrificar a Paulo e dizem: você era um Deus. Mas no verso 19, as mesmas multidões que querem sacrificar a Paulo e dizendo: você é um Deus, são instigadas por outros e apedrejam Paulo. É essa a dinâmica, irmãos. A dinâmica é exatamente essa. Receba a glória humana e se prepare para a desonra. Aprenda a dar glória a Deus e saiba que Deus honra aquele que não fica com aquilo que pertence apenas a Ele. A glória pertence a Deus. Nós precisamos entender isso. Zelo pela glória de Deus. Segundo, Paulo tem uma determinação no cumprimento da sua vocação. Determinação no cumprimento da sua vocação. Diz as Escrituras que ele é apedrejado, arrastado para fora da cidade e é dado por morto. As pessoas que o apedrejam e o arrastam para fora da cidade e o dão por morto, vão-se embora, e os discípulos vão até onde Paulo está, fora da cidade, para buscar provavelmente o cadáver e fazer o quê? Sepultá-lo. Quando os discípulos o rodeiam, Paulo abre os olhos, se levanta, limpa a sujeira, a poeira e volta para a cidade. Eu não sei quanto a você, mas quando eu leio um texto assim, apenas me vem à mente que Paulo é alguém cuja determinação no cumprir a sua missão e o seu ministério faz parte
de um cronograma que ele não abre mão. Paulo está rodeado dos seus discípulos que provavelmente tenham ido até ele para simplesmente sepultá-lo. Mas Paulo se levanta e ele poderia ter outra reação do tipo: não quero mais saber disso. Eu não quero mais pregar esse evangelho. Isso só me traz problemas, isso só me traz dificuldades, isso só me traz angústias, isso só me traz prisões, isso só me traz cadeias. Isso apenas me prejudica. Não há nenhum benefício nisso. Mas há uma determinação inquestionável em Paulo. A determinação de cumprir a sua vocação. Terceiro, há no anúncio de Paulo integridade. Integridade no anúncio da mensagem de Deus. Paulo não nega o evangelho aos incrédulos. Paulo anuncia um Deus bom, misericordioso, gracioso, mas não é apenas mais um Deus entre os deuses. Paulo anuncia a necessidade da conversão. E quando a Bíblia diz que ele volta, fazendo o trajeto de retorno até Antioquia, que é o ponto de origem da primeira viagem missionária, passando por Listra, Icônio, ele passa fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecerem firmes na fé, mostrando que é através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. O que é isso? É não vender um evangelho de facilidades. Paulo não suaviza, nem ameniza o custo do discipulado. Servir a Deus não é garantia de vida fácil, é garantia de vida eterna, de provisão diária e de cuidado permanente, mas não de vida fácil. Então, nos versos 22 e 23, a Bíblia diz que Paulo volta anunciando, fortalecendo, animando, exortando os crentes a permanecerem firmes. Então nós temos um quarto princípio que nos ajuda a entender os atributos, o caráter de um ministério fiel, que é o cuidado que Paulo tinha com aqueles que lhe haviam sido confiados. Ele volta, promove em cada igreja a eleição de presbíteros, ora com jejuns, os encomenda ao Senhor em quem haviam crido. Ele estabelece, ele organiza, ele coloca as coisas no devido lugar para que aquele povo tivesse condições de continuar. É o cuidado que Paulo tinha com o rebanho de Deus, e essa é mais um princípio. Eu queria concluir trazendo alguns desafios ao nosso coração. O primeiro desafio que me parece é que nós não podemos desanimar, porque o nosso ministério é contado diante de Deus quando há fidelidade. Nós podemos ser anônimos na terra, mas se somos fiéis, somos conhecidos por Deus na eternidade. O segundo desafio que nos fica é não desanimar, porque haverá uma recompensa, e quando Jesus se manifestar, Ele dará uma coroa de glória aos fiéis. Que esses dois desafios permaneçam no nosso coração. A certeza de que Deus tem contado com o nosso ministério sempre, e que o nosso ministério é útil nas mãos do Senhor. Vamos ficar de pé? Eu queria orar para encerrar esse momento, mas eu queria também interceder por você que entende que Deus tem um ministério na sua vida. E esse ministério precisa ser cumprido.
Eu estou falando de pessoas com convicção de um chamado. Estou falando com pessoas que possuem uma convicção interna de um chamado. Eu ouço muita gente dizendo, eu acho que eu fui chamado. Se você acha, você não foi. Chamado é uma convicção absoluta que toma conta do coração. É uma certeza de que nós não servimos para mais nada, a não ser para aquilo. Chamado é quando nós encontramos diante de nós todas as portas abertas, mas nós só olhamos, só percebemos, só nos fixamos na porta onde está o chamado de Deus. Chamado não é algo para alguém que não deu certo em nada. Não, chamado é uma convicção interior que toma conta da alma, que invade o ser, que nas crises é a única força, é o único argumento que não te deixa ceder, que não te permite fraquejar, que não te permite desistir. Eu quero orar por você que entende ter um chamado. Porque chamado não pode ser averiguado pelo outro apenas. Chamado precisa iniciar com uma convicção interior do coração, uma certeza na alma. Eu me lembro de quando Deus me chamou. Eu posso ter dúvidas, meu irmão, do seu chamado, mas eu jamais duvidarei do meu. Eu quero orar por você que entende ter um chamado para o ministério. E você sabe que Deus te chamou verdadeiramente, como chamou Moisés, uma sarça no meio do deserto, que ardia e não se consumia. E quando Moisés se aproxima para ver aquela maravilha, diz a Bíblia, que Deus fala com Moisés. Um chamado que alcança Paulo. Quando Ananias entra naquela casa onde Paulo está e diz para Paulo: porque você é instrumento escolhido para falar a gentios e reis. E Deus te mostrará que muito importa sofrer pelo nome dele. Chamado é aquilo que Jesus fez com Mateus quando estava na coletoria de impostos. Jesus não prega um sermão, Jesus simplesmente olha para Mateus, que está ali sentado na coletoria, e diz: segue-me. E o sermão mais curto da história, feito para um homem só, tem 100% de aproveitamento, porque aquele homem se levanta e segue Jesus. Porque ele não havia sido apenas convidado para aquela tarefa, ele havia sido convocado, chamado para aquela tarefa. Eu não estou falando de convites, eu não estou convidando você para aceitar o ministério, eu estou falando com você que tem um chamado na sua vida. E você sabe que Deus chamou você. O teu chamado, meu irmão, saiba disso, não é para o conforto. O teu chamado não é para se sentir bem. O teu chamado não é
para que você se torne uma celebridade gospel. O teu chamado não é para que você se torne uma estrela. O teu chamado é para saber que muito importa sofrer pelo nome de Cristo. Eu tinha 13 anos, quando num apelo, um pastor pregando, eu não me lembro a pregação, mas eu me lembro do apelo dele, em que ele disse: eu quero convidar aqui à frente as pessoas que têm um chamado pastoral. E eu não sabia exatamente o que era um chamado pastoral, mas eu sabia que Deus estava falando comigo. Eu estava de joelhos e eu senti um fogo entrando no meu coração, me levantando, me colocando de pé. Eu não percebia exatamente o que estava acontecendo, mas eu sabia que Deus estava falando comigo, assim como você nesta noite sabe que Deus está falando com você. Eu quero orar por você que tem esse chamado específico na sua vida e sabe que Deus está falando com você neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero pedir ao Senhor que nos revista de forças, que nos revista de forças para cumprir, ó Deus, cabalmente o ministério. Há dias, ó Deus, em que eu me sinto, ó Pai, como uma águia, com uma visão, Senhor, ampla, capaz, ó Deus, de alçar voos enormes. Há dias, ó Deus, em que eu me sinto capaz, ó Deus, de ir aos lugares mais altos. Mas há dias, ó Deus, em que eu me sinto tão pequeno, tão incapaz, tão absolutamente incompetente para a tarefa, tão totalmente incapaz, ó Deus, de dar respostas ao que se é exigido. Mas todas as vezes, Senhor, o que me sustenta é me lembrar da palavra do Senhor, usando pessoas, usando, ó Deus, profetas, usando circunstâncias, usando, ó Deus, pastores, apelos. Pai, quantas vezes o Senhor confirmou esse chamado que absolutamente encheu meu coração, ainda na minha adolescência, e eu quero dizer ao Senhor que eu quero cumprir cabalmente o ministério para o qual o Senhor me chamou. Embora saiba que o Senhor não tenha nos chamado para facilidades, eu quero pedir que o Senhor me dê graça para suportar as adversidades. Mas eu oro também, Senhor, por esse meu irmão, por essa minha irmã, que nesta noite, ó Deus, sabe que o Senhor está falando, que o Senhor está ministrando o seu coração. Há uma chama, há um fogo, há um ardor, há na alma, Senhor, um calor diferente. Há, Senhor, uma intensidade. E eu quero pedir que nesta noite o Teu Santo Espírito confirme neste lugar, ó Deus, a Tua palavra a esse coração, a essa vida, em nome de Jesus. Deus meu, eu te clamo, Senhor, eu te suplico que o Teu Santo Espírito envie, ó Deus, pessoas, levante, ó Deus, pessoas, que o Senhor chame, ó Pai, aqueles a quem o Senhor deseja que cumpram, ó Deus, a Tua vontade. Pai, cumpra, Senhor, neste lugar, no nosso meio, isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero, ó Deus, orar pelos meus irmãos. Eu quero orar, ó Deus, por essa igreja. Eu quero orar, Senhor, por este momento aqui. Eu quero pedir que cada um seja sustentado pela graça do Senhor, fortalecido pela ajuda do céu. Senhor, nos tem faltado muitas coisas.
Nos tem faltado, ó Deus, mais poder, nos tem faltado mais oração, nos tem faltado mais autoridade, nos tem faltado unção, nos tem faltado óleo, nos tem faltado orvalho do céu. E nós precisamos que o Senhor, ó Deus do alto, abra as comportas do céu e faça chover sobre nós. Deus, nós precisamos disso. Deus, nós precisamos que os nossos cultos sejam cheios da graça do Senhor. Deus, nós precisamos que o Senhor nos anime, que o Senhor, ó Deus, renove as nossas forças, de que o Senhor nos leve a perseverar, ó Deus, em nome de Jesus. Eu coloco diante do Senhor a vida de cada um aqui, meu Pai. Eu peço que o Senhor, ó Deus, abra a nossa mente, abra o nosso coração, abra o nosso discernimento espiritual, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, por favor, Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia. Ó Senhor, erga a sua voz ao céu nesse momento, pedindo que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, na minha vida, na sua vida. O Espírito não habita lugares, o Espírito habita pessoas. Venha o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o Desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Meu irmão, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Eu queria apenas fazer uma oração por aqueles que sentem um chamado muito forte de Deus no seu coração. Eu queria que você saísse do seu lugar, que você se ajoelhasse aqui, e nós vamos encerrar o culto assim. Você que sente que Deus está chamando você para uma obra, você que sente que Deus está movendo seu coração, não é porque as coisas não deram certo, é porque você apenas consegue enxergar aquela porta aberta diante de você. Aleluia. Senhor, eu peço que o Teu Santo Espírito, que chama pessoas, o Senhor chama mesmo. O Senhor falou comigo de tantas formas. O Senhor usou apelos como esses. O Senhor usou profetas, pessoas que tinham uma palavra de sabedoria, que sem me conhecerem, Senhor, olhavam e me entregavam palavras, ó Deus, de sabedoria. Então eu sei, Senhor, que Tu podes confirmar chamados através de atos como esse. Quando o coração aquece, quando a alma se queima, quando o coração é tomado por convicção. Então eu peço, Senhor, que o Teu Espírito continue a obra genuína, porque não há nada que ninguém possa fazer, porque chamado é algo pessoal entre nós e o Senhor. As portas se abrem, ninguém precisa forçá-las, ninguém precisa de ajuda, ninguém precisa de padrinho. Quando o Senhor chama, o Senhor se responsabiliza pelo chamado. O Senhor se responsabiliza por nos levar e nos fazer estar no lugar que é o centro da Tua vontade. Por isso, Senhor, abençoa esses meus irmãos e abençoa todos nós. Nesta noite eu te peço que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti.
Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja e permaneça sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém e amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Vamos na paz do Senhor. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.